A gente resgatou aqui algumas questões abordadas pelo Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, agora há pouco. Ele começou falando, né, que está fortemente comprometido a cumprir as metas para emprego e inflação, diz que o crescimento econômico deve continuar num ritmo forte lá nos Estados Unidos nesse segundo semestre, diz que vai continuar a apoiar a economia até que a recuperação esteja completa, né? Isso é importante destacar, né? Vamos continuar a apoiar a economia até que a recuperação esteja completa. Powell falou também que houve perda de fôlego, né, em alguns setores, justamente por conta aí da Covid-19, né? A pandemia impactando bastante alguns setores da economia norte-americana, justamente promovendo aí essa questão de deixar a economia com alguns estímulos, né? Então, essa perda de fôlego acabou ocasionando também essa questão dos estímulos. Diz que a falta global de semicondutores prejudica a produção global de veículos, né? Inclusive a produção local de veículos. Jerome Powell falou que espera, né, um crescimento rápido dos Estados Unidos, que os dirigentes estão esperando esse crescimento um pouco mais rápido aí dos Estados Unidos, principalmente depois aí desse cenário de vacinação, esse cenário de retomada, né, de crescimento, e que a demanda por trabalho segue forte em geral. Só um adendo aqui, a gente lembra que o presidente do Banco Central, Jerome Powell, falou, né, em alguns momentos que ia esperar os dados do emprego. A gente até comentou isso recentemente, os dados do emprego de agosto, os dados de emprego de setembro também, né, o famoso payroll lá nos Estados Unidos, para tomar alguma decisão, para fazer alguma movimentação. E isso, né, ainda é uma questão bastante sensível que precisa ser levada em consideração. Diz que a demanda por trabalho segue forte, né? Todos os fatos relacionados à pandemia parecem continuar a segurar o avanço do emprego. Diz que os ganhos do mercado de trabalho devem avançar conforme a pandemia vai perdendo fôlego. Olha só, falando da inflação agora, esse gráfico aí, Jerome Powell falando do PCI, né, a inflação lá nos Estados Unidos, comentando sobre isso também. Diz que a inflação deve seguir elevada nos próximos meses, antes de começar a perder força. Essa é a questão que a gente estava comentando, né? Temporário até quando, né? Vai começar a perder esse fôlego, a inflação, quando, né? A gente estava comentando aqui o Cabral, o Gani, né? A gente falando sobre essa questão. É transitório até que parte, né? E o Powell falando aí que vai começar, né? A inflação deve seguir elevada justamente até nos próximos meses. Diz que os efeitos de gargalos na economia têm sido mais longos que antes antecipado, né? Diz que conforme a reabertura acontece, esses gargalos e outros fatores podem pressionar a inflação. Então, o Jerome Powell está falando aí sobre esse comunicado, né? Um pouquinho resumo aí do que foi discutido nesses 2 últimos dias aí, lá nos Estados Unidos, lá no Banco Central americano, inclusive para trazer, né, alguma questão aí, alguma sinalização de como que vai ser. Lembrando aqui que o Jerome Powell falou agora há pouquinho também que se a inflação sustentada mais alta se tornar um risco, aí o Banco Central americano vai utilizar os instrumentos que eles têm à disposição ali do Banco Central para poder fazer algum tipo de intervenção para poder reduzir essa inflação, para trazer de novo para a meta e não deixar a inflação virar um problema muito grande. Powell falou agora há pouco também, né, nessa coletiva que a gente está acompanhando, que a variante Delta do Covid-19 tirou o fôlego da economia, né, que a vacinação vai apoiar esse quadro. Enfim, vamos ouvir alguns trechinhos aqui, vamos ouvir um pouquinho o que o Jerome Powell está falando agora, rapidamente, só para a gente ver o que ele está falando aqui. E a gente seguindo o comunicado, né, a entrevista coletiva, daqui a pouquinho provavelmente deve abrir para algumas perguntas dos jornalistas. E o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, falando sobre esse comunicado de permanecer, né,
de manter a taxa de juros entre 0 e 0,25, essa decisão de deixar os juros nesse patamar, e falando, né, no comunicado que vai deixar as compras de ativos, talvez seja necessário retirar as compras de ativos em breve. Vamos ouvir um trechinho aí do Jerome Powell. Regarding the timing of interest rate liftoff, for which we have articulated a different and substantially more stringent test. We continue to expect that it will be appropriate to maintain the current 0 to 1/4% target range for the federal funds rate until labor market conditions have reached levels consistent with the committee's assessment of maximum employment, and inflation has risen to 2% and is on track to moderately exceed 2% for some time. Half of FOMC participants forecast that these favorable economic conditions will be fulfilled by the end of next year. As a result, the median projection for the appropriate level of the federal funds rate lies slightly above the effective lower bound in 2022.